Tem um erro muito comum dentro da casa de muita gente acima dos 60 anos, e ele costuma parecer inofensivo, justamente porque faz parte da rotina. A pessoa acorda, mede a pressão, vê o valor acima do esperado, promete que vai se cuidar melhor, evita exageros no sal, toma os remédios corretamente e segue o dia acreditando que já fez a parte mais importante. Mas a alimentação continua organizada de um jeito que mantém o corpo em estado de tensão por dentro. É aqui que muita gente se engana. Pressão alta não é apenas uma questão de sal. Também não é um problema que nasce de um dia para o outro. Na maioria das vezes, ela vai sendo alimentada silenciosamente por um conjunto de escolhas repetidas ao longo dos anos. Algumas dessas escolhas inflamam os vasos, favorecem retenção de líquidos, atrapalham o relaxamento das artérias e obrigam o coração a trabalhar mais do que deveria. E o mais preocupante é que isso pode acontecer mesmo quando a pessoa sente que está comendo de forma razoável. Eu sou a doutora Glauciene Aguiar e quero te dizer algo com muita clareza. Depois dos 60 anos, o organismo muda. Os vasos sanguíneos tendem a perder elasticidade, os rins podem ficar mais sensíveis, o equilíbrio entre líquidos e minerais já não funciona com a mesma facilidade de antes. E isso significa que a comida deixa de ser apenas combustível. Ela passa a agir como uma força que pode aliviar ou aumentar a pressão dentro do seu corpo. É por isso que esse assunto precisa ser tratado com seriedade, mas sem pânico. Você não precisa cair em promessas milagrosas, não precisa viver com medo de cada refeição e não precisa acreditar que só existe solução dentro de um frasco. O que você precisa é entender quais ajustes alimentares realmente fazem diferença, quais são seguros, quais têm lógica fisiológica e quais podem ser incorporados na sua rotina sem sofrimento. E existe uma boa notícia nisso tudo. Algumas mudanças simples na forma de comer ajudam o corpo a lidar melhor com a pressão arterial porque atuam em pontos centrais do problema. Elas podem reduzir sobrecarga, melhorar a função dos vasos, diminuir oscilações metabólicas e favorecer um ambiente interno mais estável. Não substituem acompanhamento médico, mas podem se tornar grandes aliadas quando são aplicadas com constância e bom senso. Só que, para isso funcionar, é preciso abandonar uma ideia muito antiga. Muita gente ainda pensa assim: se eu tirei o sal da comida, então já estou protegendo meu coração. Não é tão simples. Existem alimentos e combinações que parecem inocentes, mas mantêm inflamação, pioram o controle do açúcar no sangue, aumentam retenção e sabotam o equilíbrio da pressão ao longo do dia. Ao mesmo tempo, existem escolhas acessíveis que ajudam o organismo a reagir melhor. Hoje eu vou te mostrar 5 maneiras fáceis de usar a alimentação a seu favor. Não como moda, não como radicalismo, não como terrorismo nutricional, mas como estratégia consciente para quem quer envelhecer com mais estabilidade, mais autonomia e menos sustos. A primeira coisa que eu quero que você guarde é esta: a sua pressão não responde apenas ao que você come em excesso. Ela também responde ao que está faltando no seu prato, ao horário em que você come, à ordem em que os alimentos entram no seu corpo e à qualidade da gordura que você usa todos os dias, sem pensar muito sobre isso. Quando a pessoa entende isso, ela para de olhar apenas para o saleiro e começa a enxergar o quadro completo. E é exatamente esse quadro que nós vamos organizar aqui, de forma clara, responsável e possível de aplicar na vida real. Tem gente que passa anos tentando controlar a pressão e nunca percebe um detalhe que muda muito o comportamento do corpo depois das refeições. Não é apenas o que entra no prato, é a forma como esse prato é organizado. Muita gente começa a refeição pelo arroz, pelo pão, pela massa, pela batata ou por aquilo que mata a fome mais rápido. Parece normal, parece sem importância. Só que, para um organismo mais sensível, especialmente depois dos 60 anos, essa sequência pode favorecer picos de glicose e de insulina que acabam repercutindo também sobre os vasos sanguíneos. E isso merece atenção. Quando a refeição começa com alimentos mais ricos em fibras, folhas, legumes e verduras, o processo digestivo tende a acontecer de forma mais equilibrada. A absorção do restante da comida costuma ficar menos brusca. O corpo recebe os nutrientes com mais estabilidade. E essa estabilidade ajuda a evitar respostas metabólicas intensas que contribuem para a inflamação, maior rigidez vascular e mais dificuldade para manter a pressão em níveis adequados.
Parece um detalhe pequeno, mas não é. Depois dos 60 anos, pequenos ajustes repetidos todos os dias podem pesar mais do que grandes esforços feitos por pouco tempo. Por isso, uma maneira simples de usar a alimentação a favor da pressão é começar as principais refeições pelos vegetais. Pode ser uma salada, legumes cozidos, verduras refogadas com pouco sal, abobrinha, chuchu, cenoura, berinjela, folhas escuras, brócolis, couve-flor. O importante é que essa primeira parte da refeição prepare o corpo para receber o restante com mais equilíbrio. Depois disso, entram as proteínas, como ovos, frango, peixe, carne em quantidade adequada ou outras opções orientadas para a sua realidade. E por último, ficam os alimentos mais concentrados em carboidratos, principalmente aqueles que costumam ser consumidos em maior volume. Isso não é moda, isso é organização metabólica. Muita gente nota que, ao fazer essa mudança, sente menos estufamento, menos sonolência depois de comer e até menos vontade de repetir o prato. E quando o organismo sai desse ciclo de exageros, oscilações e sobrecargas, a pressão também tende a ser beneficiada. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara: não estou dizendo que um único truque vai resolver tudo. Pressão alta é uma condição séria, multifatorial, que precisa de avaliação correta. O que eu estou te mostrando aqui são caminhos simples que ajudam a reduzir agressões diárias ao sistema cardiovascular. E isso, com o tempo, pode representar uma diferença importante. Outro ponto que precisa ser dito com honestidade é que não adianta colocar uma folha de alface no prato e imaginar que isso compensa uma alimentação inteira baseada em ultraprocessados, embutidos, excesso de farinha refinada e gordura de baixa qualidade. O benefício aparece quando essa escolha faz parte de uma lógica mais inteligente de alimentação. Então, a partir de hoje, observe a ordem da sua refeição. Antes de atacar aquilo que parece mais gostoso ou mais confortável, comece pelo que protege. O seu corpo maduro responde melhor quando recebe menos agressão e mais previsibilidade. É esse tipo de ajuste que costuma passar despercebido, mas que ajuda muito quem quer cuidar da pressão sem transformar a própria vida em um campo de batalha. E eu quero aproveitar este momento para te pedir uma coisa. Se você gosta de conteúdos sérios, explicados com calma, sem exagero e sem pânico desnecessário, se inscreva no canal, porque muita gente acima dos 60 anos está cansada de informação confusa e a minha intenção aqui é justamente te ajudar a entender o que realmente faz sentido para a sua saúde. Cuidar da pressão não começa no remédio nem termina nele. Muitas vezes começa no primeiro garfo. Agora, eu preciso falar de uma confusão que atrapalha muito quem tenta baixar a pressão pela alimentação. Muita gente acredita que cuidar do coração é apenas tirar o sal visível da comida. Então, a pessoa reduz o sal do arroz, quase não tempera a salada, evita colocar sal por cima do tomate e sente que já resolveu a parte principal. Só que, ao mesmo tempo, continua consumindo produtos que carregam sódio escondido, gorduras inadequadas e ingredientes que favorecem inflamação e retenção de líquidos. É aí que mora o perigo silencioso. O problema nem sempre está na pitada de sal que a pessoa enxerga. Muitas vezes está no que vem pronto, embalado, ultraprocessado e disfarçado de praticidade. Caldos industrializados, temperos prontos, embutidos, bolachas salgadas, queijos muito processados, sopas de pacote, molhos prontos, conservas em excesso e até certos pães podem entregar ao organismo uma carga que ele já não administra tão bem depois dos 60 anos. E quando isso acontece, o corpo paga o preço. A circulação fica mais sobrecarregada, os tecidos tendem a reter mais líquido, o coração trabalha com menos folga e a pressão encontra um terreno favorável para se manter elevada. Não é por acaso que algumas pessoas juram que comem com pouco sal e, ainda assim, não conseguem entender por que os valores continuam ruins. Por isso, a terceira maneira fácil de usar a alimentação a favor da pressão é esta: trocar alimentos muito processados por comida de verdade, preparada de forma simples e habitual. Pode parecer básico, mas é profundamente importante. Quando você tira espaço dos produtos industrializados e devolve lugar para alimentos mais naturais, o seu corpo recebe menos sódio escondido, menos aditivos irritativos e menos gordura de baixa qualidade. Ao mesmo tempo, passa a receber mais potássio, mais fibras, mais compostos antioxidantes
antioxidantes e uma combinação de nutrientes que conversa melhor com vasos, rins e coração. Na prática, isso significa preferir feijão, lentilha, verduras, legumes, frutas adequadas à sua rotina, proteínas menos processadas e preparações caseiras com temperos naturais, como alho, cebola, ervas, cheiro verde, açafrão, alecrim, manjericão e limão. Esses ingredientes não servem apenas para dar sabor, eles ajudam a reduzir a dependência de produtos prontos que costumam sabotar o controle da pressão sem fazer alarde. E eu preciso fazer um alerta responsável. Nem todo alimento com aparência saudável é, de fato, bom para quem precisa controlar a pressão. Existem produtos vendidos como leves, fit ou naturais que continuam sendo ultraprocessados, ricos em sódio ou pobres em valor nutricional real. O rótulo bonito não protege a artéria. O que protege é a composição. Depois dos 60 anos, o organismo costuma responder melhor ao simples do que ao artificial. E isso vale muito para a nossa saúde cardiovascular. A comida mais útil nem sempre é a mais cara, a mais diferente ou a mais divulgada. Muitas vezes é a mais reconhecível, aquela que a sua avó chamaria apenas de comida. Se você fizer só esse movimento de observar com mais atenção o que entra na sua cozinha, já começa a perceber quantas escolhas estavam trabalhando contra você sem que isso parecesse óbvio. Cuidar da pressão também é aprender a desconfiar da praticidade que cobra caro do corpo. E eu quero te convidar a participar aqui comigo. Escreva nos comentários de qual lugar você está assistindo a este vídeo. Eu gosto muito de ver quantas pessoas maduras, de cidades diferentes e histórias diferentes, estão buscando informação séria para cuidar da própria saúde com mais consciência. A pressão alta não costuma gritar no começo. Ela vai ocupando espaço aos poucos. E é justamente por isso que as decisões do dia a dia precisam ser mais inteligentes, mais constantes e menos automáticas. Existe outra mudança alimentar que muita gente acima dos 60 anos subestima, porque ela não chama a atenção no prato, não tem aparência de tratamento, não parece estratégia médica e quase nunca recebe o valor que merece. Estou falando da escolha das gorduras que entram na cozinha todos os dias. Esse é um ponto muito importante porque a pressão arterial não depende apenas da quantidade de líquido circulando ou da sensibilidade ao sódio. Ela também sofre influência do estado das paredes dos vasos. E essas paredes respondem ao tipo de gordura que a pessoa consome com frequência. Quando a alimentação se apoia demais em frituras, produtos industrializados, gordura reutilizada, excesso de margarina, salgadinhos, biscoitos recheados e preparações prontas, o organismo tende a conviver com mais inflamação. E vaso inflamado não funciona bem. Vaso inflamado perde qualidade de resposta, perde capacidade de relaxar com eficiência e contribui para um ambiente interno que favorece pressão mais alta ao longo do tempo. Por outro lado, quando a pessoa começa a priorizar fontes de gordura mais adequadas, o corpo costuma reagir de forma melhor. A circulação tende a encontrar menos resistência, o equilíbrio metabólico fica mais favorável e o coração deixa de trabalhar em um cenário tão hostil. Na prática, isso significa olhar com mais carinho para aquilo que é usado no preparo da comida. Um azeite de oliva de boa qualidade, usado com equilíbrio, pode ser um aliado interessante em refeições do dia a dia. Abacate em quantidade adequada para a realidade de cada pessoa também pode entrar como uma opção útil. Castanhas, quando bem orientadas e consumidas sem exagero, podem ajudar a compor uma alimentação mais protetora. Peixes, quando fazem parte da rotina, também contribuem de maneira positiva. Mas aqui eu preciso insistir em algo que considero essencial. Não é porque uma gordura é melhor que ela pode ser usada sem limite. Depois dos 60 anos, o excesso pesa. Mesmo alimentos bons precisam respeitar a condição clínica, o funcionamento do intestino, o peso corporal, a digestão e o conjunto da dieta. O benefício está na escolha inteligente, não no exagero. Outro erro muito comum é imaginar que basta retirar um alimento ruim e continuar com o restante da rotina desorganizada. A melhora da pressão não vem de um ingrediente isolado fazendo milagre. Ela aparece quando o corpo começa a receber, de forma repetida, menos agressão e mais apoio fisiológico.
Gordura de melhor qualidade é parte desse processo, não uma solução solitária. Também vale lembrar que certos produtos vendidos como saudáveis escondem combinações pouco interessantes. Molhos industrializados, cremes prontos, alimentos empanados congelados e lanches de pacote podem parecer práticos, mas frequentemente entregam gordura ruim, sódio elevado e inflamação em silêncio. O corpo maduro percebe esse acúmulo, mesmo quando a pessoa não percebe. Por isso, uma pergunta simples pode ajudar muito daqui para frente. A gordura que está entrando na sua cozinha está protegendo seus vasos ou está desgastando seu sistema cardiovascular aos poucos? Quando você começa a pensar assim, a alimentação deixa de ser uma sequência automática de costumes antigos e passa a ser uma ferramenta de proteção real. E existe ainda um detalhe que poucas pessoas consideram. Muitas vezes, a pressão sobe não apenas pelo que a pessoa come em excesso, mas pelo padrão inflamatório que ela sustenta durante meses ou anos. Esse padrão não nasce só do saleiro. Ele também nasce do óleo errado, da fritura frequente, do pacote aberto todo dia, da praticidade que parece inocente e do hábito repetido sem reflexão. Cuidar da pressão com a alimentação é, em parte, reaprender a cozinhar para o corpo que você tem hoje, não para o corpo que você tinha décadas atrás. Antes de terminar, eu quero te mostrar a quinta maneira fácil de ajudar a baixar a pressão com a alimentação. E ela tem relação com algo que muita gente ignora porque parece pequeno demais para fazer diferença. Só que não é pequeno, é constante. E tudo o que é constante pesa muito na saúde de quem passou dos 60 anos. Estou falando da regularidade. O organismo maduro costuma sofrer mais quando vive em extremos. Ficar muitas horas sem comer, fazer refeições muito pesadas de uma vez, compensar exageros pulando horários, jantar em excesso por ter comido mal o dia inteiro ou passar o dia beliscando alimentos pobres em qualidade, cria um cenário de desorganização que o corpo sente. E quando o corpo entra nessa desordem frequente, a pressão também pode oscilar mais. Muita gente pensa na alimentação apenas pelo conteúdo do prato, mas o ritmo em que essa alimentação acontece também importa. O coração, os vasos, os rins e os mecanismos hormonais trabalham melhor quando encontram mais previsibilidade. Isso não significa viver preso a regras rígidas ou comer de 3 em 3 horas como se isso fosse obrigatório para todos. Significa evitar o padrão caótico que força o organismo a responder a excessos e carências o tempo inteiro. Na prática, essa quinta estratégia é simples: buscar refeições mais equilibradas, em horários razoavelmente organizados, sem longos períodos de descuido seguidos de grandes compensações. Um café da manhã coerente, um almoço com comida de verdade, um jantar mais leve e cuidadoso, além de lanches que façam sentido para a sua necessidade real, já mudam muito o comportamento do corpo ao longo do dia. E aqui existe um detalhe importante. Quando a pessoa chega na refeição com fome exagerada, ela tende a comer rápido, mastigar pior, exagerar nos alimentos mais fáceis e mais concentrados, escolher o que dá conforto imediato e não o que oferece proteção. Esse padrão favorece retenção, picos metabólicos, ganho de peso e mais dificuldade para controlar a pressão. Por isso, regularidade não é frescura. Regularidade é estratégia. Também preciso reforçar uma coisa que considero muito séria. Baixar a pressão com a alimentação não é uma disputa para ver quem corta mais, quem sofre mais ou quem restringe mais. Não é sobre transformar a mesa em um lugar de medo. É sobre construir um ambiente interno menos inflamado, menos sobrecarregado e mais favorável para o coração trabalhar em paz. Se você observar tudo o que vimos aqui, vai perceber que nenhuma dessas orientações depende de modismo. Não estamos falando de soluções mirabolantes. Estamos falando de escolhas que fazem sentido fisiológico. Comer com mais inteligência, reduzir ultraprocessados, organizar melhor a ordem da refeição, escolher melhor as gorduras e dar mais regularidade ao dia alimentar. Parece simples e justamente por isso muita gente subestima. Mas é no simples bem repetido que o corpo costuma responder melhor. Eu quero fechar este vídeo te lembrando de algo muito importante. Decisão consciente vale mais do que entusiasmo passageiro. Não adianta tentar mudar tudo em um único dia e abandonar na semana seguinte. O que realmente protege sua saúde é aquilo que você consegue sustentar com clareza, constância e responsabilidade. Cada corpo é único. Cada pessoa tem sua história, seus exames, seus remédios, suas limitações e sua forma de responder.
Por isso, informação de qualidade ajuda muito, mas não substitui consulta médica. Use este conteúdo como base para conversar melhor com o profissional que acompanha você. Essa parceria é fundamental. Eu sou a doutora Glauciene Aguiar e o meu compromisso aqui é te ajudar a envelhecer com mais lucidez, mais autonomia e menos decisões automáticas que cobram caro da saúde. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo que também precisa cuidar da pressão de forma mais consciente. Às vezes, uma informação certa chegando na hora certa pode evitar muito sofrimento lá na frente.